da salvação. Irmãos e irmãs, uma boa noite para todos. Nós estamos lendo a carta de São Paulo aos Colossenses. A importância dessa carta é porque ela é o primeiro escrito do Novo Testamento. E Paulo, nesta carta, vai corrigir os defeitos encontrados na comunidade de Colosso. Paulo alerta para o perigo de influências estranhas na comunidade cristã, filosofias. Esse perigo também nós temos entre nós nos dias de hoje, principalmente com o espiritismo. E simplesmente eles dizem, você pode ser espírita e cristão ao mesmo tempo. Não tem importância nenhuma. Daí a necessidade de nós conhecermos bem o catecismo da Igreja Católica. Porque no catecismo nós temos a doutrina deixada por Jesus Cristo, que ele confiou aos apóstolos. Então, muito cuidado. Então eu tenho que conhecer bem o ensinamento de Jesus Cristo, para não ser enganado. Cristianismo não é filosofia, apesar da importância que a filosofia tem na história da humanidade. Mas cristianismo é fé em Jesus Cristo. E a filosofia é o esforço humano de responder, à luz da razão, aos porquês que nós apresentamos. Isso é a filosofia. E o cristianismo não é isso. O cristianismo é fé em Jesus Cristo. Nós nem podemos classificar o cristianismo como religião. Porque a religião é a iniciativa do homem de buscar a Deus. E o que é que Jesus diz aos apóstolos? Não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi. No cristianismo é Deus que vem ao nosso encontro. Se nós pudermos chamar o cristianismo de religião, será uma religião completamente diferente. E nós só somos classificados como religião por causa dos ritos. Só por isso. Então, eu tenho fé em Jesus Cristo, na palavra de Jesus Cristo. Eu conheço o ensinamento de Jesus Cristo. Eu deixo me enganar por doutrinas estranhas aos ensinamentos de Cristo Jesus? Cuidado com o esoterismo. Essas tendências de querer resolver tudo com a força da razão. O ser humano, por ele mesmo, ele não pode nada. É imperfeito. Nós precisamos da graça de Deus. Nós dependemos de Deus. Outro ponto importante nesse trecho que nós escutamos hoje da carta aos Colossenses é que Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça de um corpo. E esse corpo é a igreja. Então, nós e Jesus Cristo, nós somos um. Porque se Cristo é o nosso cabeça e nós somos o seu corpo, então existe entre nós uma unidade. Verdadeiramente eu sou o corpo de Jesus Cristo. Eu sou um com Ele. Uma outra coisa que é muito importante.
E isso vai nos servir na hora em que nós estivermos deixando este mundo. O diabo, na hora da nossa morte, virá com todas as forças para cima de nós. E ele vai dizer: você não pode se salvar. E ele vai apresentar todos os seus pecados. O que é que Paulo nos lembra nesse trecho aos Colossenses? A dívida que nós tínhamos com Deus, Jesus já pagou. Você crê nisso? Que na cruz todos os seus pecados estão perdoados e que pelo batismo você já está salvo. Nós não podemos ter dúvida disso, viu, gente? Então nós, mesmo depois de termos recebido o perdão dos pecados, a gente pode voltar a cometer o pecado quando nós duvidamos que fomos perdoados. Será que eu fui mesmo perdoado? É só lembrar de Moisés. Deus mandou que ele batesse uma única vez na rocha e a água sairia. Quantas vezes ele bateu? 2. Por quê? Duvidou. Então eu não posso ter dúvida do perdão de Deus para com os meus pecados, por piores que eles sejam, gente. Então o documento que tinha contra mim, esse documento foi cancelado. E foi pago com um preço muito alto, o sangue do nosso Redentor. Então, quando o diabo quiser fazer você duvidar que você está perdoado, lembre-se, o sangue de Cristo apagou os meus pecados. O cuidado que nós devemos ter se nós estamos realmente arrependidos. E se a confissão que eu fiz não foi uma confissão sacrílega, eu dizia que estava arrependido sem estar arrependido. Então temos que tomar esse cuidado. E se porventura eu não tiver feito uma confissão bem feita, eu tenho que repará-la e fazer bem feita essa confissão. E pedir a Deus, que aqui tem uma diferença entre a contrição e a atrição. A contrição é quando há um arrependimento perfeito dos pecados, com o desejo de nunca mais cometê-lo. E a atrição é um ato de arrependimento imperfeito. E aí é bom lembrar uma oração de Santo Thomas More, um santo inglês. Senhor, se eu te procuro por medo do inferno, deixa-me queimar nesse inferno. Senhor, se eu te procuro por interesse pelo céu, priva-me desse céu. O medo, o interesse, uma atrição, um ato de arrependimento imperfeito. Agora, o extraordinário é a conclusão da oração de Santo Thomas More. Agora, Senhor, se eu te procuro por ti mesmo, não me ocultes a tua face. Então, o que vai mover a minha contrição? Eu ofendi a Deus, que é bom para mim. E eu vi o quanto eu fiz de errado por um Deus que me ama a ponto de entregar o seu próprio Filho. É por amor a Deus, a contrição. Não é medo, não é interesse, é amor
a Deus. Quem na confissão é movido por esse amor a Deus, tem os seus pecados apagados, cancelados. É como se esse pecado não existisse mais. Só que Satã é cara de pau. Satã é um derrotado que canta de vencedor, gente. Então ele sabe que quem se arrependeu tem os pecados perdoados. Mas ele é cara de pau, ele vai vir em cima da hora. Na hora da nossa morte, querendo nos convencer que nós não estamos perdoados. Então daí a importância de nós estarmos unidos ao mistério de Jesus Cristo, de tal forma que não haja no meu coração a menor dúvida do perdão de Deus e da salvação que Jesus Cristo já realizou em favor de todos nós. O Evangelho desta nossa terça-feira nos apresenta o chamado dos 12. E é uma coisa solene. Jesus sobe a montanha. Lucas nos diz que ele passa a noite em oração. Ele vai fazer algo importante, algo que é constitutivo da igreja. Ele vai escolher os alicerces da igreja, os 12, que na Bíblia é o número da geração. E o ato é solene. Os apóstolos estão lá embaixo, os discípulos estão lá embaixo. E quando ele chama os apóstolos, é aos gritos, e vão subindo na medida em que ele vai chamando. Marcos nos diz que ele chamou quem ele quis. Os sacerdotes são chamados diretamente por Deus. Tem até uma oração do santo Aníbal, Maria de França, e quando eu cheguei aqui havia, e fiz questão de conservar: enviai, Senhor, apóstolos santos para a vossa igreja. Quem é que envia, gente? Hein? Quem é que envia? Deus. Quem escolhe os sacerdotes, gente? Deus. Não é a igreja. A igreja, com a pastoral vocacional, vai olhar a vida daquele candidato e verificar se ele está mesmo sendo chamado por Deus. Não é a igreja que envia os sacerdotes, é Jesus Cristo quem escolhe. O papel da igreja é como Eli com Samuel. Quando Eli percebeu que Samuel estava ouvindo a voz de Deus, o orientou. Assim é a igreja. Então o sacerdote é escolhido diretamente por Deus. Quem que Deus escolheu? Quem Ele quis, gente. Não é mérito nenhum de quem é escolhido. E os sacerdotes vão pastorear o rebanho que não é nosso. O que é que Jesus diz a Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não diz o rebanho é teu, Pedro, não, a minha igreja.
E depois de ressuscitado, ele diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Eu estou pastoreando um rebanho que não é meu, gente. Olha a responsabilidade, que é de Deus. Agora, cada sacerdote vai pastorear uma porção do rebanho de Deus com o seu modo de ser. Foi assim que Cristo quis constituir os pastores do seu rebanho. É um ato divino. E no Antigo Testamento a gente vê Maria, a irmã de Moisés, se rebelou contra ele. Quem disse que é só você que fala com Deus? E quis desobedecer a Moisés e afrontou ele diante de toda a assembleia. Foi castigada. Não entrou na terra prometida. Depois nós temos também no Antigo Testamento o exemplo de Davi com Saul. Saul era o primeiro rei, ungido de Deus. Procurava matar Davi. Davi tocou em Saul, gente. Tendo a oportunidade de matá-lo, ele falou: eu não vou tocar no ungido de Deus. Nós sabemos que existem muitos sacerdotes que se afastam de Deus e que não tomam conta do rebanho. Nós não podemos esquecer que um dos 12, chamado solenemente por Jesus Cristo, o vendeu por 30 moedas de prata e o entregou pessoalmente. Mas aí deve-se fazer mais forte a nossa oração: enviai, Senhor, apóstolos santos para a vossa igreja. E como nesse nosso tempo nós estamos precisando que Jesus chame mais jovens para o sacerdócio. Como nós estamos precisando. Mas as vocações só saem de famílias, gente. É preciso que existam famílias cristãs, para que das famílias cristãs que ensinem os jovens a ouvir a voz de Deus, aqueles que são chamados saibam responder ao chamado de Deus e queiram uma vida de especial consagração. Rezemos nessa missa por todos os sacerdotes, chamados nominalmente por Deus. Rezemos pelo Padre Godwin, vigário paroquial da Paróquia dos Sagrados Corações, no Jardim Botânico, que ontem nos deixou, levado pela Covid-19. Que Deus o acolha no seu reino glorioso e lhe dê a recompensa daqueles que se consagraram ao sacerdócio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.